West Hobart Household House. West Hobart é um subúrbio da cidade localizado na Tasmânia, Austrália. Ao longo dos anos, muitas alegações de assombrações, aparições e atividades paranormais foram feitas por turistas e residentes de West Hobart. Não é difícil entender por quê. West Hobart é uma cidade antiga com uma atmosfera assustadora. Como geralmente acontece, a maioria dessas histórias provou ser falsa, ou as pessoas não tinham provas suficientes para apoiar suas alegações, tornando provável que fossem fraudes. Mas acontece que pelo menos uma dessas histórias tem certa verdade. No final dos anos 80 e meados dos anos 90, rumores de uma casa em West Hobart começaram a circular, aparentemente tão assombrada que deixou os moradores loucos. No início, esses rumores criaram um grande burburinho na cidade, e os moradores locais fizeram de tudo para evitar a suposta casa assombrada. Só meses depois que as autoridades se envolveram e finalmente entenderam claramente a situação. Embora os moradores da casa pareçam estar loucos, isso não tem nada a ver com atividades paranormais, mas com um desvio de videira crescendo pelas árvores diretamente acima da casa e caindo folhas no tanque de água da chuva da família. Por um longo tempo, a família consumiu inadvertidamente microdoses do plano diariamente, o que os fez lentamente perder a saúde enquanto afundavam no delírio. Se você nunca ouviu falar, o passeio é uma planta da família da sombra noturna, também conhecida como Jimson Weed, Devil's Weed ou Devil's Trumpet. Embora pareça inofensiva, a planta tem propriedades alucinógenas extremamente poderosas, usadas por séculos por tribos nativas americanas em rituais de adultos e cerimônias importantes. Os astecas também usavam a datura como analgésico em certos rituais, especialmente em sacrifícios, e é um ingrediente no ritual de zombificação na religião voodoo haitiana, onde é chamada de pepino do diabo. Como você pode perceber agora, a datura não é um alucinógeno recreativo típico, é usado apenas em rituais e cerimônias espirituais, e também por pessoas ingênuas que não sabem no que estão se metendo. Em doses baixas a médias, a datura causa experiências delirantes extremamente angustiantes, e em doses mais altas pode levar à paralisia e até à morte. Hoje em dia, a excursão é reconhecida pela maioria das tribos como um plano altamente tóxico e perigoso, e compreensivelmente parou de usá-lo. Cropsey. Se de alguma forma voltasse para os anos 70 e passasse algum tempo em Staten Island, provavelmente não demoraria muito para ouvir falar de uma lenda urbana de um homem chamado Cropsey. O conto dizia que Cropsey, um serial killer, perdeu seu filho e, em sua dor, começou a sequestrar e assassinar os filhos de outras pessoas. Segundo a lenda, Cropsey também tinha um gancho para uma mão, cicatrizes, queimaduras e feridas abertas cobrindo todo o rosto e o corpo, e uma aparência geralmente horrível. Considerando as áreas massivas de florestas desabitadas, não é tão inesperado que um conto como a lenda de Cropsey possa entrar na cultura convencional em algum momento. Infelizmente, não foi apenas um conto alto inventado por pais da ilha Staten para impedir que os seus filhos se aventurem demasiado longe na floresta e se perdam. Embora a lenda tenha elementos obviamente inventados, como mãos com gancho e cicatrizes, no início dos anos 70, as crianças em Staten Island começaram a desaparecer. Foi quando a linha entre lenda e realidade começou a difusar e a história da colheita real. Ele substituiu a lenda urbana. Esta é a história real. Andre Rand, nascido em 1944, trabalhou na brutal Willowbrook para crianças com deficiência. Mudou-se para Staten Island no final dos anos 60. Foi preso em 1969 por tentativa de ataque a uma menina de 9 anos. Após ser libertado 16 meses depois, relatos de meninas desaparecidas surgiram em Staten Island, incluindo Alice Pereira, 5 anos, que desapareceu no lobby do prédio sem deixar rastro. Na década seguinte, Rand foi o principal suspeito nos desaparecimentos de várias meninas, mas só em 1983, quando pegou 11 crianças de uma YMCA local e levou fast food antes do aeroporto, que foi preso e condenado a 10 meses de prisão novamente. Durante os anos 70 e 80, dezenas de crianças desapareceram em Staten Island, e embora Rand fosse frequentemente a última pessoa a ser vista com eles, nunca havia evidências suficientes para deixá-lo longe por um longo tempo. Por anos ele era visto com crianças passeando e levando-as para almoçar e jantar em restaurantes locais. Depois de anos como homem livre, a polícia teve um avanço no caso em 1987, encontrando evidências inegáveis de que Rand estava por trás do desaparecimento e assassinato de Jennifer Schweiger, de 12 anos, com síndrome de Down. Em 1988, ele foi condenado a 25 anos à prisão perpétua.
Atrás das grades, mais evidências foram encontradas ligando-o a outros desaparecimentos em Staten Island nas décadas de 70 e 80. Infelizmente, ele só foi acusado de um crime adicional em 2004, o sequestro de Holly Ann Hughes, graças ao qual ele ficará preso até 2037. Se viver tempo suficiente, terá 93 anos na saída. O eremita de Maine Kennebec Valley é uma das regiões mais bonitas do Maine, com mais de 5.000 km² de florestas, colinas rolantes e paraísos naturais ao redor do rio Kennebec. Muitos proprietários de cabanas da área do Lago Norte, no Vale Kennebec, descreveram a área como o lugar mais pacífico da Terra, mas nem sempre foi assim. Todos os anos 80, 90 e início dos anos 2000, houve relatos de mais de 1.000 seguros de pausa nas cabanas do Lago Norte. Por décadas, ninguém soube quem era responsável pelos roubos, especialmente porque sempre ocorriam quando ninguém estava em casa. Como notado pelo proprietário da cabine, o seguro de interrupção seguia um padrão, espiando nos dias antes do Memorial Day e após o Labor Day. Quanto aos itens roubados, eles vão de alimentos a utensílios de cozinha, livros, tanques de propano a vários produtos de higiene. Sem suspeito concreto, os moradores chamaram o ladrão de Lago Norte Herman, embora nada sugerisse que a interrupção do seguro fosse obra de uma só pessoa. Apesar de não ser incomum que grupos de proprietários se aventurassem na floresta para encontrar o Lago Norte Herman, nunca encontraram pistas, aumentando o mistério. Em uma tarde de 2002, 100 pessoas participaram de uma reunião de proprietários do Lago Norte. Quando alguém perguntou quem tinha sofrido interrupção de seguro, quase todos levantaram as mãos. Provavelmente, pode imaginar, o eremita do Lago Norte virou um boogeyman, e a lenda era frequentemente compartilhada em fogueiras. Por anos, ninguém pensou que a pessoa ou as pessoas por trás do seguro de interrupção nunca seria encontrada. Mas em abril de 2013, um homem chamado Christopher Thomas Knight foi preso no meio da floresta na área de North Pond por um policial que fez de sua única missão levar o ladrão à justiça. Ao ser levado para a delegacia, a polícia perguntou por que não respondeu a nenhuma pergunta. No início, pareceu que tinha dificuldade em falar, mas respondeu que estava envergonhado de si mesmo. Como foi descoberto mais tarde, Christopher viveu sozinho na floresta em uma tenda de nylon, sobrevivendo apenas com os roubos da cabana do Lago Norte próximo. Surpreendentemente, ele sobreviveu a temperaturas de inverno de 20 e abaixo de zero por anos, e não consultou um médico ou tomou remédios por 3 décadas. O mais fascinante da história do eremita é que durante todo o tempo na floresta, ele não teve uma só conversa com outro ser humano, exceto uma vez quando encontrou um caminhante e disse olá. Compreensivelmente, Chris perdeu o interesse em registrar o tempo. Então, quando perguntado por quanto tempo esteve na floresta sozinho, respondeu desde o derretimento de Chernobyl, em 1986. Como os investigadores descobriram mais tarde, ele tinha 20 anos quando decidiu virar eremita alguns anos após o ensino médio. Embora nunca tenha dado às autoridades uma razão verdadeira para desaparecer, em todos os anos de isolamento, fez o máximo para preservar sua privacidade. Ele nunca acendeu fogo, se mudou apenas à noite e não teve comunicação com o resto da sociedade por mais da metade de sua vida. Ele nunca dirigiu, enviou um e-mail ou soube o que era a internet até sua prisão. Curiosamente, conforme a polícia explorava sua história, perceberam que suas únicas propriedades reais eram os óculos, que usava há 30 anos e podia ser visto na foto do seu anuário do ensino médio de Lawrence de 1984. Todo o resto, até suas roupas íntimas e jaquetas, foi roubado. Após a investigação, Knight foi condenado a 7 meses de prisão e desapareceu novamente. Segundo a polícia, ele agora vive uma vida tranquila e pacífica no campo de Maine. Roxo uma chave ao longo do final dos anos 80 e 90, rumores de um fisiculturista massivo chamado Roxo, uma chave começou a surgir no noroeste da Inglaterra. Alegadamente, a chave roxa caminhava pelas ruas de Liverpool, caçando homens jovens e musculosos e jogadores de rugby, e perguntava estranhamente se eles permitiriam que sentisse seus músculos. Se eles cumprissem, ele supostamente apertaria seus músculos por muito mais tempo do que considerado aceitável, e depois pediria que realizassem agachamentos para sentir seus músculos quad. Alguns adolescentes disseram que a chave roxo pediu que posassem e muitas vezes ofereceu conselhos de exercício e nutrição para aqueles que lhe deram tempo. Devido aos rumores incrivelmente ridículos, ninguém os levou a sério de início, e a história da chave roxo virou uma lenda urbana com detalhes loucos adicionados, incluindo ele engolir adolescentes inteiros se deixassem sentir seus músculos. Com o tempo, ficou claro que a chave roxa não é apenas um personagem inventado por adolescentes entediados, mas uma pessoa real.
A chave quinoa aeróbica é vista viajando na Inglaterra de trem, carregando um saco plástico e perguntando aos jovens se podia sentir seus músculos. Isso deixou muitas pessoas desconfortáveis, e não era incomum ver o rosto de Aki nos jornais locais. Após vários encontros com a lei, as acusações estavam relacionadas ao seu comportamento assustador com meninos adolescentes. Em 1986, a história de Aki Purple tomou um rumo realmente sombrio. No início daquele ano, Gary Keller, 16 anos, estava a caminhar para a casa da escola quando encontrou Aki Purple, que imediatamente pediu para sentir seus músculos. Gary, assustado com esse pedido estranho, disse que não e fugiu. Mais tarde naquele mesmo ano, a chave seguiu Gary até uma piscina exterior local. Quando notou, Gary correu para a estação de trem de New Brighton e pulou nos trilhos para fugir de uma chave. Infelizmente, a história terminou em tragédia, porque Gary foi acidentalmente eletrocutado por um dos trilhos. Como Gary estava sendo perseguido por Purple, a chave foi condenada por homicídio involuntário, acusado de assediar 14 meninos e condenado a 2 anos e meio de prisão. Em 1988, a chave apelou e reclamou que a única razão de sua condenação era por ser negro. Finalmente, os juízes concordaram que não havia evidências suficientes para provar que a chave havia sido diretamente responsável pela morte de Gary, e ele foi libertado e indenizado em 35 mil libras. Entre 1988 e 2006, uma chave entrou e saiu da prisão por não resistir à sua compulsão a tocar, sentir e medir os músculos de outras pessoas. E em 2003 foi preso por mais 15 acusações de assédio e intimidação de testemunhas, por as quais foi condenado a 6 anos de prisão. Como qualquer outro predador, ele foi proibido de esperar fora das escolas na área. Alguns meses depois, ele recebeu uma sentença de 15 meses de prisão por reincidir. Após sua libertação, ele foi preso novamente algumas semanas depois, em 2010, e outra vez em 2015. Após sua última libertação, ele mudou-se para Leeds. Começaram rumores de sua morte durante a pandemia. Quando um vídeo surgiu em 2023, mostrando uma chave em Leeds pedindo a estranhos para sentirem seus músculos, os rumores cessaram. A partir de hoje, a chave roxa está viva e pode continuar com o mesmo comportamento com ou sem permissão por muitos anos. Les Loyans, segundo uma lenda urbana suíça, descrevia um homem misterioso nas florestas de Fribourg, na parte ocidental da Suíça, próximo à cidade de Shopping, desde os anos 2000. De acordo com dezenas de relatórios ao longo dos anos, a figura era descrita como tendo cerca de 6 pés, sempre usando uma máscara de gás vintage cobrindo todo o rosto, caldeira e capa. A maioria relatou que ele ou ela era inofensivo, mas aterrorizante, e frequentemente as pessoas denunciavam a figura à polícia quando as crianças relataram medo. Como esperado, não demorou muito para os moradores locais adicionarem suas próprias teorias loucas à história, alegando ser o fantasma de um soldado instável mentalmente ou um alienígena. Por um período, a história foi vista como uma lenda urbana, e o humanoide foi apelidado de Les Loyans, também conhecido como o fantasma do eremita do shopping center. No começo dos anos 2000, Les Loyans era sobretudo uma lenda local porque não havia evidências concretas de sua existência. Mas em 2013, a história ganhou atenção internacional quando o jornal suíço-francês Le Matin publicou a primeira foto de Les Loyans enviada por um caminhante. Após a foto ser publicada, não havia volta, pois pessoas de todo o país começaram a viajar para a floresta perto do shopping para tentar ver o Loyan. O último avistamento conhecido de Les Loyans ocorreu em junho de 2013, quando uma mulher local chamada Marianne Declue viu a figura segurando um monte de flores enquanto ela andava lá fora. Ainda naquele ano, as roupas de Les Loyans foram encontradas na floresta, junto a uma nota intitulada Certidão de Óbito e Testamento do Fantasma. Na carta, Les Loyans acusou a mídia de ter matado um ser inofensivo, revelando sua existência e transformando-o em um circo. A carta mencionava que, devido à atenção indesejada, Les Loyans teve que abandonar suas caminhadas diárias, chamadas de terapia da felicidade. Após a publicação da nota no jornal, muitos concluíram que Les Loyans havia tirado a própria vida, embora isso nunca tenha sido confirmado. Em 2024, ninguém viu o rosto real de Les Loyans, e muitos acreditam que era possivelmente uma mulher com uma desfiguração facial que usava a máscara de gás. Mas essa teoria pode nunca ser confirmada. No início dos anos 70, dezenas de moradores locais começaram a relatar que um homem vestido como um coelho começou a assombrar os bairros residenciais em Washington, Maryland e norte da Virgínia.
Embora se vestir como um coelho pareça inofensivo, o que tornou os encontros assustadores foi que ele supostamente ameaçava crianças com um machado e vandalizava propriedades sem motivo aparente. Embora os avistamentos deste chamado coelho fossem muito raros, eles parecem seguir um padrão, como o homem geralmente apareceu em locais isolados onde não havia muitas testemunhas. A história é típica de uma lenda urbana e difícil de acreditar, mas minha pesquisa revelou ser baseada em uma história verdadeira. Em 1970, um casal estacionou perto de uma ponte na Colchester RD, no condado de Fairfax. De repente, um cara apareceu, gritou com eles e jogou um cachete no carro. Assustado, o casal saiu imediatamente antes de ver bem o cara. Quando eles denunciaram o incidente à polícia, mencionaram que o cara estava vestido de cor clara e pode ou não usar algo branco na cabeça. Embora o casal não mencionasse nada sobre um coelho em sua declaração, quando a história saiu nas notícias, as pessoas começaram a alegar que o lançador de cachete usava orelhas de coelho. Rumores de um homem de terno de coelho ameaçando crianças na floresta com um enxete logo surgiram na área da DMV. E ao longo dos anos, as histórias ficaram mais selvagens e difíceis de acreditar. A lenda do coelho se tornou convencional com o tempo, e a ponte em Colchester RD foi renomeada para a Ponte do Coelho. Desde o upload deste vídeo, a lenda agora foi padronizada e é assim. Em 1904, havia um asilo perto da ponte na rua Colchester. Um grupo de moradores do condado de Fairfax reclamou da ideia de ter um asilo cheio de pacientes mentais perto de suas casas. Então, as autoridades transferiram todos os pacientes para uma prisão próxima. O ônibus colidiu no caminho da prisão e todos os pacientes escaparam. Algumas horas depois, a polícia localizou e trouxe de volta todos os pacientes, exceto um chamado Douglas Griffin. Aqui a lenda se torna um pouco estranha. O paciente fugitivo aparentemente se escondeu nas florestas por várias semanas. Com os dias passando e a polícia fizeram tudo para encontrá-lo, os cadáveres de coelhos começaram a aparecer no meio da floresta, o que levou todos a acreditar que o Douglas estava comendo coelhos para permanecer vivo. Certa noite de Halloween, um grupo de crianças caminhava perto da ponte na Colchester Road. Subitamente viram uma esfera azul piscando no ar. Um segundo depois, eles foram todos amarrados como um coelho pendurado na ponte. Como diz a lenda, se você for à Ponte do Coelho à meia-noite no Halloween, o mesmo acontecerá com você. Obviamente nada disso é verdade, mas demonstra o impacto da lenda do Homem-Coelho na cultura popular de Virgínia, DC e Maryland. Hoje em dia, existem até camisetas de coelho, uma franquia de filmes de terror de coelho, cerveja de coelho e tudo entre. Sem dúvida, a área ao redor do viaduto ferroviário perto da estação de Fairfax se tornou uma grande atração para turistas e habitantes locais, e possivelmente permanecerá assim por muitos anos.